Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês estão ouvindo esse devocional, o nosso devocional, A Voz que Desperta. E vamos então para mais um dia juntas aqui, buscando, a palavra, o direcionamento do Senhor para a nossa vida. Então hoje eu já quero que você pegue, o seu café, o seu suco, ou o seu chá. Sente à mesa, convide o Senhor para estar com você nesse tempo. Peça para que Ele abra seus olhos e seus ouvidos para que Ele possa falar com você no dia de hoje, amém? Então vamos lá, já pegue sua Bíblia e abra ela em Salmos 39 e nós vamos ler o versículo 4, que fala o seguinte: Senhor, fazei-me lembrar de quão breve será o meu tempo na terra. Fazei-me lembrar de que os meus dias estão contados e que a minha vida é efêmera. Olha, a Bíblia ela está descrita inúmeras vezes que a nossa vida terrena ela é como se fosse uma neblina. É uma estreita passagem, como se fosse um sopro, um sopro de fumaça, sabe? E é tão interessante eu trazendo esse versículo hoje para vocês, porque ontem eu comemorei, o aniversário do meu sogro de 60 anos. E hoje é o aniversário em si, mas ontem foi a comemoração. E ontem eu fiquei muito pensativa, fiquei muito emotiva por conta disso. A minha mãe estaria fazendo 61 anos, o meu sogro está fazendo 60. E aí eu fiquei pensando, gente, praticamente a metade da vida que eu, o dobro da vida que eu tenho hoje. Eu tô com 34 anos, E eu fiquei olhando pensando mesmo, na vida em si, o quanto que a gente precisa valorizar, desfrutar daquilo que nós temos. Por que eu fiquei pensando, O meu sogro, na nossa idade, por um exemplo, ele estava trabalhando, eu acredito que como caminhoneiro, trabalhando como caminhoneiro. Ele não estava tão próximo, dos filhos, porque ele tinha que trabalhar, enfim. E enquanto isso, a minha sogra estava ali cuidando deles, e o meu sogro pôde conhecer vários lugares, mas nenhum desses lugares ele pôde desfrutar. E eu fiquei pensando, gente, como é a vida, E aí eu lembrei da minha mãe, chorei muito, fiquei muito emotiva, porque é uma saudade imensa que dá na gente. E eu fiquei pensando, minha mãe trabalhou a vida inteira, acabou não criando os filhos. E quando ela já estava numa idade avançada, todos os filhos grandes criados, foi quando a gente teve esse contato de morar junto novamente. Ela pôde conhecer os meus filhos. E eu fiquei pensando, será que ela desfrutou da vida? Sabe, será que ela conseguiu aproveitar, ela conseguiu ajudar as pessoas, servir com aquilo que ela carregava? E, sabe, eu pensei tantas coisas, a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem em Cristo. No último ano de vida da minha mãe, foi o ano onde eu vi uma força sobrenatural sobre a minha mãe. Eu sempre soube que ela era muito forte, mas ela estava com câncer e ali, no final da vida, enquanto ela poderia estar urrando de dor, porque ela sentia uma dor insuportável, nenhum remédio mais estava tirando a dor que ela estava sentindo, ela estava louvando e glorificando a Deus. E foi a partir desse momento, de ver a minha mãe ali servindo ao Senhor, orando ao Senhor, glorificando ao Senhor, mesmo na dor que ela estava vivendo. Eu não conhecia a Cristo como eu conheço hoje, naquela época. E por mais que eu eu fiquei bastante rebelde com a morte da minha mãe, eu fiquei muito chateada, era algo que eu não queria nem falar de Deus, que Deus é esse que tira a mãe dos outros, enfim, era essa a minha fala. Porém, foi
Um ano depois estava eu, né, rendida aos pés do Senhor, e hoje, a cada vez mais, eu entendo que talvez aquele momento de vida da minha mãe foi o momento que ela mais me ensinou. E ela me mostrou, né, o que era Cristo de verdade, o que era, né, conhecer esse amor de Cristo. E por que eu tô trazendo tudo isso, né? Porque a gente precisa compreender que a nossa vida é como uma neblina, como uma passagem estreita, como um sopro. Nós não vamos ficar aqui por muito tempo. Então, o que a gente precisa olhar para a nossa perspectiva de vida? Nós não podemos nos apegar às coisas desse mundo. E o Senhor fala exatamente isso na palavra. E aí a gente precisa realmente pedir para o nosso Pai, né, para que Ele nos ajude a ver a vida como Ele a vê. Porque se depender de nós, nós vamos trabalhar, nós vamos fazer tantas coisas, mas nós não desfrutamos dos pequenos momentos, ou que sejam grandes momentos, mas a gente não sabe desfrutar. É como se a gente estivesse vivendo no automático e passando por aquilo ali como se fosse algo comum. E a gente não sabe apreciar o pôr do sol, o nascer do sol, não saber apreciar a beleza que são os nossos filhos, mesmo eles gritando, brigando, mas a gente olhar para eles como uma alma, como a nossa próxima geração, sabe? Olhar para o nosso casamento, para o nosso marido e falar obrigada, Senhor, pelo marido que o Senhor me deu, porque ele é infinitamente melhor do que eu poderia imaginar. Então a vida terrena, ela é como se fosse uma habitação temporária em um país estrangeiro. A gente precisa entender que aqui não é nosso lar. Nós não pertencemos na realidade a esse lugar. Então a nossa identidade, ela já está firmada num lar eterno. E quando a gente entende isso, nós deixamos de nos preocupar em ter tudo na vida e nós buscamos ter mais cuidado para não adotar os valores e as prioridades, o estilo de vida aqui da Terra. Claro que é bom a gente ter as coisas, a gente correr atrás das coisas, a gente, né, poder desfrutar financeiramente de algo que nos acomode, que nos traz conforto, né? Mas até isso a gente precisa olhar com outros olhos. A gente precisa saber valorizar cada momento que nós passamos. Nós precisamos entender que somos embaixadores de Cristo aqui na Terra e que nós temos um propósito a cumprir. E se nós sentirmos à vontade com este mundo aqui, e o que há nele de fato, nós passamos a agir como eles, como o próprio mundo, como vivendo no automático, não olhando para as coisas que são valiosas, e a gente acaba não agindo como embaixador do reino. Esse mundo aqui não é nossa casa, então a gente não precisa se apegar às coisas que estão à nossa volta, porque é uma situação passageira. Então, o fato da terra não ser o nosso lar explica muitas vezes o porquê que eu e você, nós temos aflições, rejeições, dificuldades nesse mundo. É como se fosse um peixe fora d'água. A gente jamais vai ser feliz se nós não pudermos estar com o nosso Pai na nossa casa. É como se fosse um pássaro que não pudesse voar. É muito triste. Então nós vamos ter momentos felizes por estar aqui, sim, mas nada comparado ao que Deus já planejou para nós. Então jamais concentre toda a sua vida, 100% da sua vida em algo que traz uma satisfação temporária para você. Permita que o Senhor hoje fale ao seu coração, que Ele te mostre o que realmente importa nessa vida, sabe? Que você possa valorizar e desfrutar dos pequenos momentos da sua vida, porque ao piscar de olhos, daqui a uns dias você pode estar com 60, 80 anos e não aproveitou aquilo que o Senhor entregou na sua mão, tá bom? Então um grande beijo para você, fica com Deus e até o nosso próximo devocional.